Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Tá no Baralho Cigano. Continuando com a série de vídeos sobre astrologia, não se esqueça que esse é um vídeo meramente informativo, baseado em informações retiradas de sites especializados em astrologia e de astrólogos. Continuando a tabela dos planetas, vamos apresentar o resumo do que significa o planeta em cada signo e casa. Assim, bastará que você observe o seu mapa e vá juntando as peças. O planeta de hoje é Marte, que na astrologia vem representando direção, ação e autoafirmação, o instinto. Ele encapsula nossa vontade de sobreviver, determinação, modo de reação e sexualidade. Marte, com sua natureza tipicamente masculina, é a personificação da energia canalizada para a ação, exploração, ser e conquistar. Marte em Áries. Ao estar em sua posição natural, irradia uma energia poderosa e difícil de conter. Esta energia impulsiona a pessoa a se expressar livremente, seguindo seus impulsos e instintos. Indivíduos com essa configuração astrológica são dotados de uma grande vitalidade, coragem e iniciativa, mas também tendem a agir impulsivamente. Eles são atraídos por desafios e não hesitam em liderar e motivar os outros. Essa assertividade é vantajosa para iniciar projetos e assumir a liderança, porém pode resultar em uma tendência à dispersão, dificultando a conclusão de tarefas. Além disso, a teimosia e a independência típicas de Áries são intensificadas, tornando-os menos tolerantes a interferências externas. A competitividade é uma característica marcante dessas pessoas, o que geralmente se reflete em habilidades esportivas e um desejo de vencer em diferentes áreas. No entanto, sob estresse, podem manifestar comportamentos egoístas e explosões de raiva repentinas, embora passageiras. Sentimentos de inferioridade podem alimentar essa agressividade, levando-os a buscar afirmação através da força. No entanto, o desafio é aprender a ser mais tolerante e paciente. Na intimidade, o Marte em Áries tende a ser aventureiro e apaixonado, buscando experiências intensas e competitivas, embora também possa apreciar momentos de ternura. Sua natureza direta e apaixonada se revela em momentos de intimidade, onde a energia pode se transformar em paixão ardente. Marte em Touro. As pessoas com Marte em Touro canalizam boa parte de seus esforços em prol do objetivo que querem alcançar, visando um resultado mais concreto, mesmo que não seja tão rápido. Ou seja, perseverança não falta, bem típico dos signos com elemento terra, como é Touro. No entanto, o caminho até conseguirem o que desejam pode ser árduo. Obstáculos materiais, lentidão e limitações costumam dificultar a energia e a ação de Marte. Além de perseverança e paciência, Marte em Touro pode influenciar na precisão, característica que tende a aparecer em artesãos, por exemplo, ou mesmo cirurgiões. Ter Marte em Touro significa que o planeta estava posicionado neste signo no momento exato do nascimento de uma pessoa. Na prática, são indivíduos que não têm atitude agressiva, mas, se precisarem lutar, vão saber fazer o que for necessário da melhor, e mais forte, forma possível. A curiosidade é que isso é uma contradição entre Marte e Touro. Enquanto Marte quer partir para a guerra, Touro é mais centrado e difícil de se irritar. Porém, quando Touro se irrita, sai de baixo, a energia antes concentrada se expande de uma vez só. Sua raiva pode juntar-se a Marte em uma explosão de proporções épicas. Marte em Gêmeos. Quem tem Marte em Gêmeos no mapa astral costuma apresentar habilidade na comunicação. Em discussões e debates é comum que seus argumentos prevaleçam no final. Este posicionamento astrológico pode despertar a vocação para carreiras como jornalista, repórter ou mesmo crítico, já que a tendência para a discussão está no DNA astral dessas pessoas. Como a inquietação é uma das características mais evidentes em quem tem Marte em Gêmeos, os nativos podem querer trabalhar simultaneamente em diversos empregos ou têm facilidade para isso. Algumas pessoas contam com habilidades para a mecânica e a engenharia, cortesia de Marte. Marte em Câncer.
Marte no signo de Câncer está em sua queda, uma debilidade essencial, ou seja, não é o lugar ideal para o posicionamento deste planeta, onde ele não se sente confortável. Câncer é uma energia mais introspectiva, passiva, e Marte é o planeta da ação, coragem e assertividade. Isso pode fazer com que o nativo queira sempre mandar em casa ou tomar a frente de decisões familiares. Pode também ter mais ímpeto para a militância, idolatria ou ser um torcedor fanático. Além disso, se houverem aspectos tensos envolvendo este planeta, a pessoa pode estar sempre em confronto com a família. Há um antagonismo entre estas forças que cria uma tensão que pode acabar se acumulando até explodir, devido a uma maior hesitação na hora em que deveria ter agido. Quando a pessoa extravasa, pode ir no âmago emocional do outro, geralmente de uma forma intempestiva e desproporcionalmente emocional, bem depois de ter acumulado e internalizado períodos de raiva e mágoas em vez de liberar na hora. A energia de Marte no signo de Câncer pode ter uma fluência um pouco mais complicada, principalmente se Marte estiver sob tensão. Porém, a mesma energia que amplifica tais sentimentos, se bem utilizada, pode ser deveras benéfica em algumas áreas. A pessoa pode utilizar esta energia visceral para ajudar na construção, proteção, defesa, melhoria e organização do lar, do ambiente familiar e da vida das pessoas queridas que os orbitam, bastando ter um pouco de equilíbrio e vontade. É como se a pessoa não medisse esforços para ajudar seus amigos ou a quem considera parte da família, se valendo de todos os recursos que possuem para tal. Marte em Leão. Ter Marte em Leão no mapa astral significa que o planeta estava passando pelo signo no momento exato do nascimento de uma pessoa. Como correspondência, Marte no signo de Leão pode fazer com que as pessoas se sintam mais confiantes em agir e suas ações tendem a ser carregadas de bastante presença. Por isso, geralmente, se consideram aptas a exercer alguma liderança sobre os outros ou algum projeto ou evento, sempre pensados e concluídos de forma exuberante e visionária. Trata-se de uma personalidade que conta com opiniões fortes e firmes, algo que pode causar um certo clima de tensão por parte daqueles que não concordarem com as suas opiniões. Quando Marte está em Leão no mapa astral de alguém, isso traz uma influência combinada. A energia de Marte em Leão é apaixonada, dramática e autoexpressiva. Essas pessoas têm um forte desejo de se destacar e receber reconhecimento por suas ações. São altamente motivadas e competitivas, muitas vezes buscando liderar e brilhar nos campos em que estão envolvidas. Sua autoconfiança e carisma tornam-nas líderes naturais e cativantes. Quem tem Marte em Leão no mapa astral vive cheio de energia, criatividade e força de vontade, assim como estabilidade e determinação nas ações. Marte em Virgem. Pessoas com esse posicionamento astrológico são extremamente cuidadosas em suas ações. Elas planejam e executam com precisão, buscando a eficiência e a ordem em tudo o que fazem. Quem tem Marte em Virgem é altamente crítico de si mesmo e dos outros, o que pode levá-los a ser perfeccionistas. Além disso, possuem muita energia e habilidade no trabalho e têm ações mais bem planejadas e analisadas, por isso geralmente gostam de agir somente quando há razões práticas para isso. A execução da ação é feita de forma sistemática e os detalhes não passam despercebidos. Tendem a ser pessoas perfeccionistas, meticulosas e críticas, que também gostam bastante de todos os níveis de organização, principalmente no ambiente de trabalho. Uma pessoa com Marte em Virgem, geralmente, é trabalhadora enérgica e perfeccionista, atuando com foco, precisão e eficiência, algo que ajuda em qualquer profissão. Podem se irritar ou se frustrar quando as tarefas não são feitas direito, por isso tendem a querer fazer as coisas sozinhas devido a um perfeccionismo mais exacerbado. É como se os outros nunca fizessem um trabalho tão meticuloso como elas. Marte em Libra. Geralmente amplifica a necessidade de aprovação social da pessoa. Como Libra é o signo oposto a Áries, regido por Marte,
com este posicionamento o planeta fica mais enfraquecido por estar distante de sua casa de origem. Suas energias assertivas ficam mais limitadas sob a influência libriana, mais cordial e política. Libra é um signo que estimula a sociabilidade entre as pessoas, portanto Marte em Libra tende a ser hesitante ao agir, nunca atacando diretamente, por exemplo, mas se valendo de condições do ambiente e sociais para concluir seus objetivos. Normalmente se juntam ou se casam buscando a gratificação emocional do casamento, a potencial troca que o outro pode proporcionar. Geralmente gostam de parceiros mais assertivos e de atitude e têm mais facilidade de confundirem seus próprios desejos e ambições com os do parceiro. Tendem a ser muito bons também em disfarçar a raiva. Claro que a influência de Marte acaba amplificando algumas características de Libra. Por exemplo, Libra não gosta quando os princípios de justiça são violados. Marte faz com que esse sentimento possa virar revolta e fique exposto. Libra também acredita que as regras estabelecidas devem ser cumpridas. Quando Marte está sob tensão nesse signo devido a algum aspecto, indivíduos com esse posicionamento podem exigir que as pessoas cumpram as regras de comportamento social à risca. Sob muita tensão, Marte em Libra também pode trazer dificuldades para sociedades, ocasionadas por discussões e disputas de poder. Diplomacia e paciência devem ser cultivadas em detrimento de cinismo e manipulação para atenuar as influências de Marte neste signo. Marte em Escorpião. Marte em Escorpião pode trazer bastante intensidade emocional nas ações pessoais. Quem tem esse posicionamento em seu mapa pode ser mais destemido, ao ponto de não sentir medo de quase nada. Em situações difíceis, seus nativos buscam essa extrema coragem para enfrentar eventuais desafios. Em defesa dos seus princípios, e de pessoas que consideram queridas, são capazes de lutar com garra e determinação. Também tendem a ser mais obstinados para perseguir objetivos e desejos, fazem isso com uma dedicação apaixonada. Costumam ter mais concentração e disciplina em suas ações, sendo muito difícil serem influenciados quando tomam uma decisão. Quando realmente querem algo, costumam ser bastante unilaterais e quase obcecados. Outra característica deste posicionamento é fazer com que seus nativos costumem ter um cuidado meticuloso quando vão realizar algo que desejam. Dependendo do tipo de motivação e do nível de sabedoria, a pessoa com Marte no signo de Escorpião pode atingir o auge da realização espiritual ou ficar agarrada a hábitos demasiadamente mundanos ou moralmente questionáveis. Podem ter mais facilidade em agir em prol de descobrir algum segredo, trazer à tona o que está oculto, que seja desafiador descobrir ou que precise de uma ação investigativa. Marte em Sagitário. Indivíduos com Marte em Sagitário tendem a ser mais amigáveis, otimistas, expansivos, entusiasmados e independentes em suas ações. Como Sagitário busca sempre por novas ideias e aventuras, obter e disseminar o conhecimento é uma tendência de quem tem este posicionamento. Também pode trazer uma certa tendência ao exagero, agindo e tomando atitudes mais exageradas e expansivas. Por este motivo, uma boa dica de conduta é tomar mais cuidado para não perder o foco viajando demais, ignorando assim as necessidades mais imediatas e agindo sem a devida responsabilidade e prudência. Geralmente possuem uma boa dose de justiça e sabedoria em suas ações. Por outro lado, isso pode fazer com que a pessoa se torne presunçosa com relação ao que sabe, ou seja, se não se frear, pode se tornar alguém petulante e chegar a tomar atitudes extremas. Como consequência, é possível que desenvolva atos de fanatismo religioso, político ou filosófico. Em geral, quem tem Marte em Sagitário possui uma energia mais empreendedora e idealista. Está sempre planejando algum novo empreendimento ou projeto e seguindo uma estrela brilhante e distante. Ter fortes convicções faz parte da energia sagitariana. Em Marte, as pessoas costumam abraçar as causas que defendem e tentam converter os outros às suas próprias crenças, verdades ou ideologias.
Tanta determinação para manter suas posições pode fazer com que se envolvam em discussões mais acaloradas e demonstrativas. Discutir, brigar e argumentar com alguém com este posicionamento é sinônimo de ouvir verdades bem sinceras e sem rodeios. Marte em Capricórnio. Com Marte em Capricórnio, a atitude pessoal tem mais chances de ser canalizada para a área profissional, pois os nativos tendem a desejar uma certa dose de reconhecimento por suas ações. Dessa forma, organizam e calculam cada passo do que fazem, pois acreditam que assim obterão resultados mais concretos e conseguirão progresso e sucesso profissional. Quem tem este posicionamento sente que suas necessidades materiais virão do seu sucesso profissional. É um bom posicionamento para políticos, executivos ou qualquer um que busque posições de controle e cargos mais elevados. Com Marte sob tensão, alguns valores humanos podem ser de certa forma colocados em segundo plano se a ambição falar mais alto. Nativos influenciados pela tensão de Marte causada por algum aspecto com outro planeta podem ter o ímpeto de usar os outros como recursos para concluírem seus objetivos. Por conta desse comportamento, algumas vezes podem ser rotulados de egoístas, materialistas ou calculistas. Capricórnio é uma energia bem alinhada com o espectro organização e disciplina. Quando Marte está em Capricórnio, esta energia é utilizada de maneira mais prática e eficiente nas atitudes pessoais, portanto quem tem este posicionamento acaba prezando mais por praticidade, organização e eficiência no que fazem. Ou seja, diferentemente de quem tem Marte em Áries, que age de forma direta e rápida, e Marte em Escorpião, que apresenta intensidade emocional em suas ações, quem tem Marte em Capricórnio age de forma mais cautelosa, estruturada, eficiente e pragmática. Autocontrole e obediência às regras e hierarquias geralmente influenciam o comportamento de quem tem Marte em Capricórnio. Assim, a pessoa é capaz de receber ordens e executá-las, mas também espera que quem está sob a sua autoridade tenha a mesma disciplina e obediência. Sentem orgulho ao realizarem o seu trabalho de forma correta e desprezo por preguiça, imprudência, falta de equilíbrio e ambição. Essas características podem ser estendidas para a forma como criam seus filhos, onde querem que trabalhem duro como eles e que alcancem seus objetivos. Em outras palavras, sucesso. Marte em Aquário. Marte em Aquário tende a despertar um forte desejo por independência em suas atitudes. Por isso, pessoas com este posicionamento geralmente gostam de fazer as coisas à sua maneira. A tendência reformista pode ter maior evidência, por isso métodos tradicionais podem ser deixados de lado. Ou seja, a tradição só é mantida se ela for realmente imprescindível, mesmo porque não costumam aceitar qualquer orientação que seja autoritária. Nesse caso, a chamada rebeldia aquariana pode entrar em campo, fazendo com que os nativos com Marte em Aquário defendam com unhas e dentes os princípios nos quais acreditam, rejeitando métodos e maneiras mais antiquadas de fazer as coisas e preferindo encontrar uma nova forma, um novo caminho a seguir. Esse comportamento pode trazer consequências distintas, já que o resultado das ações pode ser construtivo ou não. Se Marte estiver sob muita tensão, o desejo pode ser de destruir a ordem estabelecida em vez de melhorá-la. Muitos revolucionários possuem Marte em Aquário. Aprender a atuar juntamente com amigos e grupos será o grande desafio, pois precisarão ser mais flexíveis em seus ideais. Se a energia de Marte no signo de Aquário estiver bem canalizada, a tendência é a pessoa se dedicar ao trabalho voluntário. Pode ainda se interessar pelo campo científico, principalmente se girar em torno de invenções e novas criações. Por isso, as áreas da eletrônica, mecânica e engenharia são bastante propícias para quem tem este posicionamento. O trabalho conjunto pode se sobressair aos esforços individuais, já que Aquário tem boa interação em grupo. Para Marte em Aquário, geralmente a união faz a força. Marte em Peixes. Pessoas com Marte em Peixes costumam ter sua intuição ampliada e agirem de forma mais bem-humorada e diplomática no cotidiano.
Tendem a aparentar certa calma do lado de fora, mas por dentro podem ser bastante inquietos. Esta posição de Marte pode trazer sentimentos de indecisão e procrastinação, portanto desenvolver o autocontrole se faz importante. Ressentimentos inconscientes e raiva reprimida podem fazer com que o nativo com Marte em Peixe se transforme em uma pessoa mais nervosa ou apresente sintomas psicossomáticos caso não consigam externalizar o acumulado. Por isso, deve fazer um esforço para não nutrir ressentimentos a respeito de coisas do passado. Marte em Peixes traz uma atitude com grande sensibilidade emocional. Embora a energia de Marte não tenha tanta força em Peixes, a sensibilidade pisciana é amplificada, assim como sua imaginação. Por isso, quem tem esse posicionamento pode ser muito impressionável por conta do turbilhão de emoções com que pode lidar constantemente. Eventualmente pode ser necessário isolar-se um pouco, ficar afastado e em tranquilidade para recuperar sua energia e equilíbrio. Agora vamos conhecer a influência de Marte nas casas. Marte na casa 1. A casa 1 está ligada ao início das coisas, à aparência física, ao nascimento, ao início de coisas, e dessa forma, o nativo com este posicionamento tende a ter um pouco mais de energia e iniciativa. Sua aparência pessoal e a maneira como você se apresenta são importantes para você. Você tende a ficar mais impaciente quando as coisas não saem como planejou, ou tão rápido quanto gostaria, podendo até sentir um pouco de raiva no processo. Inspira mais independência também para fazer o que quer, independentemente dos outros. Pode influenciar o individualismo ou até mesmo mais agressividade, por isso lembre-se que, antes de tudo, você deve aprender a domar a si mesmo. Aumentam as chances da pessoa gostar de começar as coisas, ser o primeiro ou ser mais direta, mesmo parecendo abrupta em algumas ocasiões. Pode haver propensão a criar desunião ou se sentir atraído para conflitos que pode nem mesmo ter iniciado, pois o excesso de energia dessa casa angular pode cegar o nativo em relação à forma como impacta as pessoas ao seu redor. Tende a não recuar facilmente quando enfrenta algo ou alguém, principalmente se Marte estiver bem próximo ao ascendente. Há também uma maior capacidade de recuperação física, mas se Marte estiver sob tensão, se faz necessário vigiar seu temperamento, controlar o seu ego e evitar acidentes. Indecisões são menos toleradas, então se o resto do mapa for incompatível com este posicionamento, você poderá se frustrar um pouco com qualquer falta de atitude, sua ou dos outros. Nunca tenha medo de escolher um caminho, ainda que isto signifique um rompimento com alguma coisa. Marte na casa 2. A tendência é que destine mais energia na obtenção e cuidado de bens e recursos pessoais. Entretanto, devido a certa impulsividade, as mesmas chances de obtenção são as de gasto, sendo o ideal é que aprenda a economizar para os dias chuvosos. No entanto, com Marte posicionado nessa casa, pode haver mais força de vontade para a obtenção de uma riqueza pessoal, para uma construção de uma fortaleza segura. O nativo também poderá replicar esse comportamento aos sentidos físicos, dando grande importância a eles. É provável que possua uma maior autoestima, que pode ser atingida quando é repreendido por fazer algo errado. Deve controlar alguns hábitos, como o impulso por fazer compras. O dinheiro pode ir e vir com mais agilidade, portanto se faz necessário manter a concentração em desenvolver talentos em vez de se preocupar apenas com coisas materiais. O ato de possuir não está relacionado exclusivamente a dinheiro, e dessa forma, o nativo com Marte na casa 2 pode tornar-se um ótimo gestor de qualquer posse física material, pois geralmente tem um cuidado mais minucioso ao adquirir, usar e gerir as coisas que lhe pertencem. Nascidos com esse posicionamento geralmente têm um grande senso de autoestima, e ele pode ser utilizado como um propulsor para se correr atrás de objetivos e, na melhor das hipóteses, também ajuda a vencer certos desafios utilizando seus recursos, seja o dinheiro ou algum objeto de valor, mas cuidado para não nunca tomar vantagens indevidas. Marte na casa 3.
tendência a ser um comunicador mais assertivo e aprender de forma mais dinâmica, com mais coragem de pensar e comunicar suas ideias. Inspira mais facilidade ao convencer as pessoas a fazerem as coisas que deseja que façam, porque torna-se mais difícil deixá-los sem argumentos quando em uma discussão. Caso trabalhe com o público ou faça alguma atividade neste sentido, os debates e apresentações estarão mais favorecidos e tendem ao sucesso, desde que você não atropele sua linha de raciocínio. Respire fundo e aprecie cada sentença que você proferir. Pode se interessar ou se envolver de alguma forma com coisas relacionadas a notícias, assim como ter uma queda em escrever literatura de ficção. Embora possa ser um esforço manter o interesse em escrever livros, apesar de possuir o dinamismo para fazê-lo, isso porque transmitir mensagens e informações pode ser sempre um estímulo e um prazer. Gerir várias atividades ao mesmo tempo pode ser algo mais fácil, uma vez que o modo de resolver as coisas permite que seja uma pessoa mais multitarefa. Aponta também uma certa propensão a tensões eventuais nos relacionamentos com irmãos, vizinhos e parentes, que podem ser conflitos ou competições, o que não é agradável. Dessa forma, procure sempre ceder quando necessário e tente resolver os problemas com base no diálogo, assunto também desta casa. Marte na casa 4. A regência de Marte nesta casa pode trazer certa inquietação interna. Talvez a educação inicial que recebeu pode ter sido mais rigorosa e o nativo pode ter tido alguns conflitos em casa, isso porque a relação com a família, principalmente com os pais, pode ser mais enérgica. Vale sempre a pena seguir em frente e levar o passado como lição e como experiência de fortalecimento apenas. Tal posicionamento pode ainda influenciar que a pessoa queira sempre mandar em casa ou tomar a frente de decisões familiares. Pode também ter mais ímpeto para a militância, idolatria ou até mesmo propensão a ser um torcedor mais fanático. Além disso, se houverem aspectos tensos envolvendo este planeta, a pessoa deve tomar mais cautela para não estar sempre em confronto com a família. Eventualmente, pode influenciar alguns conflitos além de disputas no seio familiar. Na medida do possível, seja gentil, mas não deixe passarem por cima de você sempre. Pode haver também uma tendência em querer se separar da própria família e das tradições, seguindo sozinho e mais independente, com a possibilidade de criar um futuro novo e diferente. Porém, as raízes continuam sendo uma parte importante da construção da identidade da pessoa, pois a casa 4 diz respeito às origens e ao valor trazido pelas primeiras experiências do lar. O desejo de segurança, a necessidade de ter um lar só para si, um lugar que representará estabilidade para o nativo e onde ele tenha forte sentimento de pertencimento pode ser amplificado eventualmente. Talvez seja muito exigente com as pessoas mais íntimas. Marte na casa 5. Criatividade, diversão, o prazer que se tira das coisas, namoros e entretenimento em geral tendem a ser coisas relevantes e onde a energia pessoal é fortemente destinada. Possivelmente a pessoa curte jogos de qualquer tipo, sejam esportes, videogames ou aqueles que utilizem mais raciocínio, pois tendem a se sentir atraídos por competições sadias e criativas, com uma pitada de arte envolvida. O nativo com Marte neste setor pode dar muito valor a atitudes mais espontâneas, de si ou dos outros, uma vez que tem mais chances de carregar consigo uma criança interior que estimula a alegria e as atividades criativas. Trata-se de um posicionamento interessante para a conquista amorosa, desde que se saiba ou aprenda a respeitar os limites dos outros. Atrair e se sentir bastante atraído por diversos interesses amorosos também é uma tendência, uma vez que a autoexpressão é influenciada positivamente. Com isso, pode direcionar bastante energia a romances e flertes casuais, com bastante apetite sexual atrelado, muitas vezes mantendo relações pelo simples prazer, espontaneidade, troca e diversão eventuais que elas causam. Pode até não ser tão apegado a crianças, mas tende a não se sentir desconfortável perto delas, pelo contrário, tem condições de falar a sua língua e ser benquisto por elas. Especialmente em signos de fogo,
este posicionamento de Marte pode ajudar na manutenção do alto astral, impulsionando você a usar de sua criatividade e ter hobbies diversificados. Marte na casa 6. Uma quantidade abundante de energia pode ser destinada ao trabalho e serviço em geral. Geralmente pessoas com este posicionamento trabalham duro ou no mínimo têm o potencial para tal. Com tudo isso, ainda assim é importante tirar alguns momentos para relaxar e esvaziar a mente, do contrário a sexta casa pode indicar alguns adoecimentos causados por fadiga e tensão nervosa. Para o nativo com esse posicionamento, provavelmente é importante manter uma rotina dinâmica, pois assim será capaz de se aperfeiçoar nas coisas que julga necessárias e onde acredita que sempre pode melhorar. Eventualmente podem haver conflitos no trabalho, especialmente com aqueles que não gastam tanta energia quanto você e são mais indolentes de acordo com a sua opinião, pois um lado mais complicado deste posicionamento é influenciar brigas ou uma maior competitividade entre as pessoas do seu trabalho diário, principalmente com funcionários subordinados a você. Com isso, aumentam as chances de sentir um incômodo maior com pessoas que se mostram pouco profissionais, falhas, preguiçosas ou procrastinadoras. Com isso, faça sua palavra ser respeitada, não temida. O importante é desenvolver, de uma forma mais sutil, a liderança potencial que existe em você em relação ao seu ambiente de trabalho. Pode se interessar também por serviços na área de saúde, principalmente esportiva, psicologia motivacional ou mesmo trabalhos que envolvam o uso de instrumentos de salvamento, como os paramédicos, por exemplo. Servir aos outros provavelmente tem certa relevância. Pode achar que sabe o que os outros precisam e pode se adiantar em fazer, em vez de tentar descobrir o que querem antes de agir. É provável que invista energia também em cuidar de animais de estimação e tende a se envolver em algum trabalho que lida diretamente com eles. Marte na casa 7. Ter Marte neste setor pode fazer com que haja mais autoafirmação em relação aos outros, confrontando ou questionando as pessoas com que se associa ao longo da vida. Por exemplo, no casamento, pode haver a tendência a gastar certa energia em discussões, onde o parceiro pode ser igualmente argumentativo. Tende a prezar por independência mesmo reconhecendo o valor do outro, então, ao trabalhar em equipe possui uma dinâmica um pouco mais assertiva, tendendo a liderar o grupo. De forma inconsciente e automática, tende a lidar com a agressividade de outras pessoas. Este é um setor do mapa que representa não apenas os relacionamentos amorosos, mas parcerias mais aprofundadas de qualquer espécie, bem como clientes, compradores, sócios e até inimigos. Marte, quando ativo, pode agitar sua vida neste sentido, indicando competições, eventuais conflitos interpessoais ou rupturas. No mínimo, espera-se um tipo de dinamismo nesse setor do mapa. É útil que aprenda a ser menos direto e mais agradável com outras pessoas, assim como se comprometer um pouco mais, sendo mais diplomático. O maior conselho é ficar em alerta, pois preparação nunca é demais. Pode ter uma veia heroica, querendo sempre defender o cônjuge e os parceiros em geral. Relações interpessoais o energizam e estimulam bastante. Pode desejar um parceiro ativo que possa compartilhar a vida e as coisas do mundo. O parceiro precisa desafiá-lo, ajudá-lo a iniciar projetos, estimular as ideias e talvez até competir. Muitas pessoas com Marte na casa 7 precisam de um par com quem possa brigar de vez em quando. Os relacionamentos têm muita energia e ela precisa ser canalizada de uma forma construtiva. Sendo assim, é melhor que a competição entre o nativo e seu par seja dirigida para coisas que sejam agregadoras para si e para o mundo. Marte na casa 8. Este posicionamento de Marte que pode influenciar o nativo a ser um pouco mais apaixonado por descobertas e pesquisas, havendo certa tendência a fazer isso profissionalmente, como um cientista, detetive ou qualquer outra atividade em que precise cavar fundo para descobrir coisas ocultas, estranhas ou desconhecidas. Também pode querer manter seus recursos separados e independentes do parceiro,
seja o cônjuge ou o sócio nos negócios, pois pode ter um pouco mais de dificuldade em estabelecer uma relação de confiança mútua. Por outro lado, pode empenhar uma grande quantidade de energia para trabalhar com a riqueza de outras pessoas e pode ser bem-sucedido nos negócios, principalmente quando envolvem ações ou outros capitais. Pode se sentir mais confortável ao tomar decisões rápidas e agir por instinto, e isso pode ser benéfico em diversas situações. No entanto, pode causar problemas em outras, como o uso de cartões de crédito, por exemplo, se não resistir a qualquer tendência impulsiva e imediata. O ideal é sempre que aprenda a controlar os próprios desejos, paixões e a natureza animal ou instintiva, uma vez que pode carregar dentro de si uma infinidade de sentimentos beligerantes, que muitas vezes pode não ser capaz de interpretar e compreender por completo. Tenha especial atenção, ao longo da vida, com desperdícios de recursos, eventuais acessos de fúria, problemas que surgem repentinamente, prejuízo aos bens alheios, conflitos com heranças, disputas por pensões e assim por diante. Cuidado extra também com seus investimentos e compras, pense e planeje bem para evitar a pulverização dos seus recursos e, principalmente, seja responsável com os pertences dos outros, aprendendo sempre a respeitar aquilo que foi construído pelas mãos alheias, pois nem sempre nos damos conta da luta que cada um precisou travar para chegar aonde chegou. Marte na casa 9. A nona casa é um dos setores mais privilegiados para receber a influência de Marte no mapa astral. Nesta casa, o astro pode levar o indivíduo a jornadas ousadas, inexploradas e até mesmo solitárias, assim como trazer mais dinamismo aos estudos, permitindo a expansão dos horizontes pessoais. Se bem aspectado, esse posicionamento pode ser muito produtivo para a defesa de ideias e projetos, permitindo que você avance em um terreno que pode ser mais conservador. Pode incitar mais coragem para arriscar, mas também certo potencial de conflitos ideológicos, problemas com professores ou teólogos, além de algumas disputas em instituições como universidades e igrejas. Embora possa haver competições mais acirradas de forma eventual, a presença de Marte nessa casa pode oferecer a você maiores chances de vencer através de ideias ousadas que tendem ao sucesso. Afinal, o planeta é conhecido por conferir coragem e determinação para alcançar seus objetivos. O nativo pode destinar mais energia ao aprendizado, principalmente de línguas, culturas, conhecimento de cunho espiritual, filosófico ou avançado em geral. Tende a ser mais entusiasmado e argumentativo quando se envolve em discussões. Pode, também, ter desejo de explorar lugares distantes ou desconhecidos, a fim de aprender e adquirir conhecimento, embora possa fazer isso através de pesquisas na internet também, já que tem potencial para dar mais importância a acadêmicos ou históricos em geral. Pode ser o tipo de pessoa que às vezes se desafia a ir para lugares distantes a fim de ampliar os próprios horizontes. Se oferecessem uma chance de fazer uma viagem espacial, por exemplo, provavelmente o nascido com este posicionamento tem mais chances de aceitar, principalmente se o signo onde Marte está posicionado também ajudar. Amplifica um direcionamento filosófico um tanto quanto liberal, mas torna-se mais intolerante quando alguém o desafia e adora Marte na casa 10. Ao ter Marte na casa 10, o nativo tende a se sentir bem toda vez que é visto publicamente como autoridade ou alguém corajoso, mas é preciso ter muito autocontrole para não ser ambicioso demais e acabar se tornando dependente dessa percepção. Provavelmente, pode haver certa preferência em ter mais autonomia na carreira, colocando as coisas em modo de ação ou liderando outras pessoas para que terminem. Se não é o chefe, então provavelmente prefere trabalhar de forma independente, ou até mesmo sozinho. Tendência a possuir uma forte vontade de obter sucesso, sendo bastante prático em sua forma de agir publicamente. Pode colocar também bastante energia em sua carreira devido a essa maior necessidade de realização. O ideal é que aprenda a evitar conflitos e discussões, tanto com pessoas em posição superior na hierarquia quanto as que estiverem abaixo.
Pode haver também uma certa propensão a terem algum atrito com um dos pais, geralmente com a mãe. Evite problemas com chefes e autoridades, discussões que vão a público e intrigas, especialmente em ambiente corporativo ou político, e tenha cautela para não ser mal visto ou mal interpretado, mas sem deixar de mostrar seus pontos de vista com segurança e uma dose adequada de agressividade. Como chefe, é provável que o nativo seja mais rigoroso e queira ações e resultados, ao mesmo tempo em que, se não tiver autocontrole, pode se tornar muito dependente dos modelos tradicionais de hierarquia e das regras estabelecidas. Há muitas ocupações e profissões que seriam úteis nesta regência, tais como cargos ligados à lei, especialmente porque isso requer confronto e argumentação. É um posicionamento favorável para atletas, advogados, juízes, líderes e afins, que já estão acostumados com batalhas e posições de comando, mas pode ser um pouco mais complicado para quem tenha que cumprir ordens o tempo todo, a não ser que Marte seja regente do ascendente. O restante do mapa, sendo ele colaborativo, poderá alçá-lo ao topo através da superação dos obstáculos que cruzarão seu caminho ao longo da vida. Marte na casa 11. Os amigos, grupos e conhecidos são fonte de grande foco energético, onde a pessoa pode se sentir responsável por iniciar muitas discussões ou questionamentos entre eles, sendo um contestador nato. E quando discute sobre ideais nos grupos, é possível que em diversos momentos a pessoa parta com tudo, sem pensar direito. O ideal é que dê um pouco mais de atenção a este comportamento, tendo em vista que, se tiver controle sobre como se posiciona, pode ser um bom e assertivo agente de transformação coletiva. É provável que goste ou tenha pretensão de ser um líder entre os amigos e grupos, com mais chances de se envolver em questões sociais ou relacionadas ao progresso, ao futuro e a novidades tecnológicas, encontrando força ao lidar com questões inovadoras e sendo movido por tendências, revoluções ou renovações diversas. Também pode nutrir grande entusiasmo por algo, só porque esse algo é novo e diferente. Marte tem uma característica quente e seca. Quando posicionado neste setor do mapa, acaba indicando agitação e turbulência em sua rede de amizades, se convertendo em brigas ou disputas eventuais. Você poderá ver um pouco da sua sombra projetada em seus amigos e ou vice-versa, então é recomendável demonstrar seus sentimentos e pontos de vista, mas sempre percebendo que você é o único responsável por suas emoções. Quem tem Marte na casa 11 pode ser particularmente bom em lançar coisas, sejam novas regras sociais ou preocupações humanitárias, possuindo fortes desejos e vontades, além de uma veia esperançosa aflorada e com maior capacidade de liderança social, formando diversas associações informais com amigos igualmente enérgicos e empreendedores. Se faz necessário refletir um pouco mais ao participar de quaisquer ações em grupos, tribos e organizações, pois a motivação pode ser maior do que a capacidade de dar conta e o passo pode acabar sendo maior do que a perna alcança. Como tende a possuir um pouco mais de dinamismo em relação à consciência e responsabilidade social, só precisa saber utilizar toda essa energia de maneira pragmática para então conseguir realizar o que se propõe. Marte na casa 12. Tal posicionamento de Marte pode fazer com que o nativo internalize e reprima um pouco mais a sua raiva, que tende a ficar queimando por debaixo da superfície até eventualmente explodir, indicando um estado passivo-agressivo. Marte ser capaz de agitar certos processos do inconsciente que, ao longo do tempo, e principalmente quando o astro for ativado por algum trânsito tenso, tendem a ficar mais agitados, como um oceano durante uma forte tempestade, constantemente derrubando os barcos que ousarem por ele navegar. Sua tarefa será aprender a tomar o leme e manejar seu barco para que ele não sofra danos ou pior, afunde. Evite coisas que mexam negativamente com sua alma, como determinados lugares e hábitos destrutivos, além de tomar sempre cuidado com inimigos mais vorazes que agem como lobos em pele de cordeiro, inimigos secretos que eventualmente podem usar a calúnia como arma, como, por exemplo, um vizinho sorridente que o difama pelas costas. A dica é buscar proteção e atividades mais alegres,
dinâmicas e preferencialmente acompanhadas de pessoas bem resolvidas. Esta influência também tende a fazer o nativo agir em segredo com mais frequência, sendo esses momentos bons para reflexão sobre qualquer assunto. Muitas vezes, quem possui este posicionamento pode viver atrelado a um certo escapismo, tendo um maior ímpeto para fugir da própria realidade. Sendo assim, se faz importante uma análise mais realista de si próprio e do mundo ao redor. Pode usar a própria experiência ou até mesmo as provações pessoais para atingir uma compreensão maior das coisas, o que fará com que se sobressaia em profissões de cura ou até mesmo fazendo descobertas importantes, agindo em prol das pessoas como um todo, visando o bem maior impessoal. Esperamos que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Isso ajuda muito no crescimento do canal e nos estimula a criar mais conteúdo.